Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo agora neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Que alegria estarmos reunidos aqui neste momento tão especial. E eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que agora Deus vai fazer maravilhas em sua vida. Deus vai agir poderosamente. Amém? Se você ainda não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. É gratuito e você vai estar recebendo diariamente as mensagens e as orações que nós temos trazido aqui. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando uma luta, um grande desafio, problema, se a gente permanecer firme, meus irmãos, segundo a vontade e a palavra de Deus, o Senhor nos ajudará em todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite nas bênçãos e nas misericórdias de Deus para a sua vida. No livro, meus irmãos, de Deuteronômio, isso mesmo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 42, Moisés, meus irmãos, ele dá instruções e ele fala, meus irmãos, para o povo a respeito da situação, isso mesmo, a respeito da situação que o povo se encontrava. E o interessante aqui, preste bem atenção, o interessante aqui é que as instruções de Moisés aqui estava se referindo-se ao povo de Israel, quando eles, meus irmãos, eles não creram, eles não acreditaram, eles murmuraram, isso mesmo, eles murmuraram, quando Deus, por meio de Moisés, envia os 12 espias na terra prometida, para que os espias pudessem espiar a terra, observar, e viessem com a notícia, isso mesmo, e viessem com a notícia. E Deus, meus irmãos, quando, por intermédio de Moisés, quando traz de volta aqueles 12 homens, 10 daqueles homens, isso mesmo, que eram os cabeças das tribos de Israel, eles, meus irmãos, difamaram a terra que Deus tinha prometido. Isso mesmo, difamaram como? Dizendo, olha, não entrem lá, isso mesmo, não entrem, isso mesmo, porque lá há homens maus, a terra é boa, mas nós não podemos entrar, o povo lá é mau, é gigante, as cidades são bem fortalecidas, com muros, portões, e coisas semelhantes a estas. E eles difamaram a terra. E o povo, meus irmãos de Israel, murmurou contra Deus. Isso mesmo, eles murmuraram contra o Senhor. Eles não creram que Deus poderia colocar eles lá na terra prometida. Lembrando, meus irmãos, que aqui eles só tinham passado 2 anos. Eles só tinham passado 2 anos na terra prometida. Eles só tinham passado 2 anos na terra prometida. E aqui, meus irmãos, nesta passagem, isso mesmo, o Senhor ficou muito triste e revoltado com este povo, porque eles duvidaram, eles murmuraram, eles difamaram a promessa de Deus para aquele povo, isso mesmo. E todo o povo se rebelou contra Deus, murmurou, reclamou, entraram ali em uma rebelião, isso mesmo, contra a promessa, a terra prometida que Deus tinha feito para eles. E depois, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor disciplina com uma praga aquele povo, isso mesmo. Surge ali uma praga, uma repreensão muito grande, muitos chegaram a morrer, e chegou, meus irmãos, o arrependimento agora no coração deste povo, mas Deus já tinha se arrependido e já tinha, meus irmãos, desistido naquele momento
de entregar a terra prometida àquele povo. Porque, meus irmãos, por conta da incredulidade, da rebelião do coração deles. E o Senhor, meus irmãos, decidiu agora, olhe bem, agora, meus irmãos, eles só tinham andado 2 anos, só tinham passado 2 anos, de quando eles saíram do Egito, até, meus irmãos, ali, até as margens do rio Jordão ali, isso mesmo, até ali, meus irmãos, próximo à terra prometida. Eles só tinham, meus irmãos, passado 2 anos, isso mesmo, e Deus já estava colocando eles aonde? Na terra prometida, mas por causa da murmuração, do incontentamento, da insatisfação e da rebelião, isso mesmo, que eles se levantaram contra Deus, contra Moisés, ali, meus irmãos, o Senhor se entristeceu, se indignou com eles, e manda agora, meus irmãos, eles voltar. E agora, meus irmãos, eles passaram 40 anos, isso mesmo, 2 anos, e agora mais 38 anos, somando 40 anos no deserto, isso mesmo. E aquele mesmo povo, eles não puderam entrar na terra prometida, por causa da incredulidade, da murmuração, do incontentamento, da rebeldia contra Deus. Olhe bem, a murmuração, a rebeldia contra Deus, contra a promessa, a palavra, contra, meus irmãos, o caminho de Deus para a nossa vida, isso entardece a bênção de Deus nas nossas vidas. Devemos, meus irmãos, manter-se firme, constante, abundante na promessa, na palavra de Deus. Se alguém está, ou nós estamos passando, ou você está enfrentando um momento difícil na sua vida, isso mesmo, deixe Deus conduzir a sua vida, deixe que o Senhor, Ele conduza, entregue, cada dia mais busque agradar, ser obediente, santo, agradável a Deus, isso mesmo, não questione o processo, isso mesmo, e os caminhos de Deus na sua vida, isso mesmo, não questione, não difame, isso mesmo, a sua vida e o caminho que Deus está traçando para a sua vida, porque em breve você pode estar chegando na terra prometida. Agora, a difamação, a rebelião, que este povo se levantou-se contra Deus, aqueles 10 espias, porque foi 12 enviados, mais 2 que foi Josué, isso mesmo, e Caleb, eles defenderam, Josué e Caleb defenderam a terra, mas os outros 10, eles difamaram, e o povo entrou em uma grande rebelião contra o Senhor, murmurando, reclamando, desejando estar no Egito novamente, na escravidão, na vida que eles viviam antes, isso mesmo, e isso entristeceu a quem? Isso entristeceu a Deus. Depois, meus irmãos, que o Senhor envia ali uma praga, isso mesmo, para exortar, repreender, isso mesmo. Olhe bem, meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus santo, justo, galardoador, que cumpre promessas, mas é um Deus que se ira. Nós devemos ter ciência disso, tá? Nós devemos ter ciência de um Deus amoroso, mas de um Deus irado, que se ira, meus irmãos, com o pecado, que se ira-se, meus irmãos, com a rebeldia, com a rebelião, isso mesmo, com a murmuração. O Senhor se entristece, porque o Senhor tem sentimentos, isso mesmo, há sentimentos no Senhor, isso mesmo, e o Senhor, meus irmãos, é mão firme, isso mesmo, o Senhor é braço firme, o Senhor, meus irmãos, não revoga a sua palavra, isso mesmo, o Senhor prometeu cumprir e dar este povo à terra prometida, Deus cumpriu, isso mesmo, com seus filhos, com essa geração, mesmo que esse povo aqui, os pais não puderam entrar, mas os filhos entraram, isso mesmo. Isso só mostra que Deus zela pela sua palavra, cumpre a sua promessa, mas o Senhor é um Deus, meus irmãos, de pulso firme, isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, é um Deus, meus irmãos, que não revoga a sua palavra. E nós devemos ter muito cuidado, constantemente, meus irmãos, o nosso caminhar, isso mesmo. Devemos, meus irmãos, viver totalmente em obediência, isso mesmo, em obediência, em temor,
Isso mesmo. Se alguém, meus irmãos, sente que precisa de arrependimento, se arrepender-se constantemente, pedir perdão e pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que, meus irmãos, os planos e os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Isso mesmo, que possamos viver segundo a vontade de Deus, a obediência e a palavra de Deus. E este povo, meus irmãos, eles foram feridos, isso mesmo, feridos, por conta, meus irmãos, da murmuração. O Senhor se indignou contra eles, isso mesmo. O Senhor se indignou contra eles, dizendo: nenhum homem desta geração, isso mesmo, desta maligna geração, verá esta boa terra, isso mesmo. O Senhor jurou, dizendo: olha, vocês não irão entrar nesta terra, porque vocês são povos e uma geração maligna, pela rebeldia que estava no coração deles. E verá esta terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, isso mesmo, e também Josué, que perseveraram e seguiram e creram no Senhor. Nós devemos crer, viver pela fé, não duvidar, saber que nós temos um Deus poderoso. Se a gente está vivendo em obediência, se a gente está vivendo segundo a vontade, com temor, tremor, cumprindo isso mesmo, a vontade de Deus, em todos os requisitos, em santificação, obediência, meus irmãos, por mais que nós venhamos, ou você esteja passando um momento difícil, em um deserto, Deus, meus irmãos, tem uma abundante terra, uma abundante promessa para a sua vida, de paz, alegria, de prosperidade, isso mesmo. Isso, meus irmãos, é a regra da obediência. Isso é a semeadura, meus irmãos, da obediência, da fé, isso mesmo. E isso o Senhor não revoga, isso mesmo, como está escrito em Deuteronômio 28, isso mesmo. Bendito sereis, isso mesmo, se obedecerem, se estiverem em obediência, isso mesmo. Só que depois que o Senhor se indignou, e esse povo, muitos deles foram feridos, o restante, muitos daqueles homens, dos capitãos, dos soldados, dos homens valentes de guerra, eles se juntaram e disseram: vamos agora, nós vamos entrar nesta terra. Se o Senhor, eles se arrependeram, isso mesmo. Mas Deus já tinha se entristecido, eles já tinham, meus irmãos, causado ali um grande alvoroço, uma situação ali, meus irmãos, no meio daquele povo, muito constrangedora, isso mesmo. E muitos deles se levantaram e disseram: vamos agora, isso mesmo, e subamos, iremos pelejar, pois, isso mesmo, contra esta terra, contra esses homens que estão possuindo esta terra que o Senhor nos prometeu. E disse-me o Senhor, dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Isso mesmo. Olha que interessante. Quando o povo agora se revoltou e disse: nós vamos agora. Mas Deus já tinha revogado. Deus disse: não, vocês não vão mais agora. Vocês vão voltar e vão passar mais... Vocês vão completar 40 anos agora neste deserto. Isso mesmo. E quando eles se revoltaram e disseram: nós vamos, isso mesmo, o Senhor disse a Moisés: olha, diz este povo que não vão, não subam, não vão para esta guerra, porque eu não estou no meio deles. Meus irmãos, isto é a maior tristeza, isso mesmo, que um povo pode ouvir. É saber, meus irmãos, e ouvir isso: olha, não vai, porque eu não estou com vós. Eu não estou. Isso mesmo. Por causa, meus irmãos, que eles se levantaram contra o Senhor. Mas não é que Deus tinha abandonado eles. Deus não tinha abandonado. Deus só estava dizendo que não ia com eles nesta peleja, nesta batalha. Isso mesmo. Deus não estava mais ali, meus irmãos, e conduzindo eles mais naquela caminhada rumo à terra prometida naquele momento. Eles tinham que passar agora por outro processo. Isso mesmo. E diz: porém, falando-vos, eu não
porém falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E quando Moisés disse a eles: olha, vocês não vão, isso mesmo, porque o Senhor não vai com vocês nesta guerra. Eles, meus irmãos, se ensoberbeceram, isso mesmo, não deram ouvidos à voz de Moisés e foram. E eles foram feridos, isso mesmo, pelos os homens, pelos meus irmãos, os povos que habitavam lá em Canaã, na terra prometida. Eles foram feridos, porque quem nos dá a vitória, quem nos dá, meus irmãos, e nos faz vencer em todos os nossos caminhos, não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, é Deus. E Deus disse a Moisés: olha, diz a este povo que não vai. Eu estou triste com eles. Eles não creram quando eu disse que ia dar essa terra para eles. Eles murmuraram, eles criaram rebelião. Isso mesmo. Diz a eles que não vão, porque eu não estou com eles nesta guerra. E eles foram e foram feridos. E olha o que diz: e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormã. E os amorreus, meus irmãos, que eram os inimigos, derrotaram eles. Derrotaram. Isso mesmo, porque o Senhor não estava ali naquela peleja, naquela guerra. Isso mesmo. Porque eles tinham se rebelado contra a promessa, contra a palavra, contra Deus. Você pode estar, olhe bem, preste bem atenção no que eu digo para você. Você pode estar enfrentando a maior luta e desafio que você nunca imaginou. Você pode estar em frente a uma guerra, a um exército, a problemas, enfermidades, dívidas, aflições, perturbações. O mundo pode estar contra a sua vida. Mas preste bem atenção. Mas se Deus está contigo e te prometeu, está te guiando, não temas, vá adiante, porque o Senhor há de te dar a vitória. Isso mesmo. E Deus disse: olha, vão que eu vou dar esta terra para vocês. Mas eles se rebelaram, duvidaram, murmuraram, infamaram a terra, disseram que não tinha como entrar, duvidaram do poder, da grandeza de Deus, e não puderam entrar naquela terra. Não puderam. Não puderam. E foram depois, isso mesmo, e tentaram depois na força do braço deles, depois que foram feridos, depois que o Senhor estava indignado com eles, depois que o Senhor estava triste, depois que tudo aconteceu que não era para ter acontecido, eles resolveram ir por conta própria, isso mesmo. E ali, meus irmãos, eles foram derrotados. E diz, preste bem atenção, no versículo 45 diz: tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Que coisa triste, meus irmãos. É isso. Eu lendo isso, eu choro. Isso mesmo. Eu meditando nesta passagem, chorava. Eu dizia: Senhor, não permite que a minha caminhada, que a caminhada da tua igreja, isso mesmo, se chegue a uma situação assim. Por quê? E de ninguém. Por quê? Porque, meus irmãos, eles foram para uma guerra por conta própria. Isso mesmo. Deus disse: olha, não vão. Isso mesmo. Eu já desisti de vocês entrar agora lá, pela rebeldia de vocês. Isso mesmo. Mas mesmo assim, eles ouvindo, não deram ouvido, não deram crédito, ensoberbeceram e foram. E sofreram. Isso mesmo. Foram derrotados. Voltaram chorando. Isso mesmo. Voltaram chorando perante o Senhor. E o Senhor não ouviu a voz deles. Olhe bem, meus irmãos. Deus, ele ouve o clamor, a oração. Isso mesmo. Deus, ele ouve a oração e o clamor.
Mas, meus irmãos, quando Deus diz, olha, eu não vou nesta peleja, quando o Senhor, meus irmãos, Ele dá um basta, é preciso que nós venhamos se aquietar, se acalmar, buscar ao Senhor e não querer, meus irmãos, fazer as coisas na força do nosso braço. Devemos deixar que Deus conduza os nossos caminhos. Porque aqui o choro deste povo aqui não foi resolvido. Isso mesmo. O choro deste povo aqui não foi resolvido. Isso mesmo. O choro aqui deste povo não foi resolvido. O choro não foi resolvido. O choro, meus irmãos, não foi resolvido. Isso mesmo. E por quê? Porque Deus tinha dito, olha, vocês não vão. Isso mesmo. Por isso que é importante que nós venhamos estar na obediência, segundo a vontade e a direção de Deus em todos os nossos caminhos. Amém? Isso mesmo. E eu creio, eu rogo a Deus, e eu peço ao Senhor, que a nossa caminhada, a nossa vida, seja guiada todos os dias segundo a vontade e a direção de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, nesta noite, neste momento. Pai, eu entro em oração neste momento, juntamente com os teus filhos, teus servos, a tua igreja. Pai, eu oro por esta pessoa, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos conduz na tua caminhada, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ir sem o Senhor, Pai. Mesmo que possamos estar atravessando um deserto, atravessando, Pai, uma grande luta, peleja, mas se o Senhor estiver conosco, Pai, nós teremos a vitória, nós iremos vencer, romper, mas não nos deixa sair sozinho, Pai, como Moisés disse, não nos deixa sair daqui sozinho, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, por esta pessoa que está nos ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, se existe alguém doente, atravessando um deserto, uma luta, uma peleja, Pai, entra nesta vida, entra nesta caminhada, entra nesta peleja, Pai, que esta mensagem possa entrar no coração desta pessoa, que a tua palavra possa entrar, trazer salvação, libertação, milagres. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por esta pessoa, eu abençoo em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra agora nesta vida, entra agora nesta casa, nesta família. Se existe alguém doente, que seja curado, seja livre, seja liberto, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro e eu declaro, segundo a tua palavra, a tua vontade, que haja cura, libertação, restauração, que as tuas bênçãos, que o Senhor possa ir adiante na caminhada desta pessoa. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na